foi, né? Muito bem. Quando eu não sei quem eu estou seguindo, eu não sei para onde eu estou indo. Por que nós estamos fazendo uma série para entender quem é Jesus? Como ele não está aqui presencialmente, em carne e osso, e nós fazemos a compreensão de quem ele é através do texto, isso significa que quando eu compreendo quem ele é, se eu enxergá-lo apenas como um carpinteiro, eu devo estar na direção de um curso sobre carpintaria. Se eu olhá-lo apenas como um revolucionário político, eu vou dar vazão a todas as minhas, os meus anseios políticos, militantes, e vou sempre olhar para ele como alguém que abre caminhos para a minha ideologia. Se eu enxergá-lo como um sábio das montanhas, talvez eu me torne um ermitão. Mas se eu compreender exatamente quem ele é e o que ele veio fazer, com certeza eu estarei no caminho que Deus deseja que os meus pés andem, na direção dele. Eu sei que uma pergunta deve estar pintando na sua cabeça agora. Você está querendo me dizer, Zé, que é possível eu dizer que sigo a Jesus e outra pessoa dizer que também segue a Jesus e nós estarmos em caminhos completamente diferentes? Resposta que eu dou a você: é isso mesmo. Porque se eu não sei quem ele é, eu nem vou entender para onde ele vai e nem por que ele fez o que fez. Por isso o Evangelho é a maior libertação que o ser humano pode ter. A maior libertação da sua vida é viver o Evangelho. Não é me aproximar de Deus pensando, o que será que eu posso obter dessa minha fé e dessa minha relação com Ele? Não é isso. É me despir completamente do que penso, sou e tenho para dizer quem Ele é, o que Ele faz e para onde Ele está indo. E no que Ele vai me transformar a cada dia. Esse texto da mulher samaritana, nós começamos semana passada. Nós lemos semana passada e falamos um pouco, mas hoje nós vamos prosseguir no mesmo texto. Jesus vem da Galileia, para em Samaria, né? Ele para em Samaria, e aí ele está no poço, encontra essa mulher e aquele diálogo começa. Vamos ler a partir do verso 6. Que diz, ali ficava o poço de Jacó. Nós já falamos semana passada que eles não deveriam passar por Samaria. Por que o samaritano não se dava bem com o judeu? Ou melhor, o judeu não se dava bem com o samaritano. Se você não ouviu a mensagem da semana passada, ouve, porque toda essa explicação da rincha entre judeus e samaritanos está na semana passada. Aliás, se você não ouviu nada nessa série, é bom você começar do começo, porque a história tem começo, meio e fim. Ali ficava o poço de Jacó, e cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse, dá-me um pouco dessa água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. E a mulher respondeu, Senhor, eu não tenho balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede. Eu não estou falando dessa água. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse, Senhor, eu quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede. Nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse, vá, chame seu marido
e volte aqui. E a mulher respondeu, eu não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é lá em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Como falei semana passada, ela devia estar apontando para o monte Gerizim. Ouça da semana passada. Mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem nesse monte, nem aqui no monte Gerizim, e nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu, eu sei que virá o Messias chamado Cristo, e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Então Jesus lhe disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Obrigado, Senhor, nos abençoa na Tua palavra e nos fala nesta manhã. O versículo 9 me chama a atenção. E eu quero hoje, nesse mesmo texto, falar de um outro aspecto importante que João nos ensina no texto da Samaritana, e por isso a gente continua nele, e semana que vem, o final dele, nós vamos ainda também destacar. Porque no versículo 9, a mulher pergunta, como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou samaritana? Tem alguma coisa errada aqui. Como que o Senhor pede água, sendo um judeu, a mim, que sou uma samaritana? Isso não era comum. Isso não deveria acontecer. Os judeus odiavam os samaritanos. Semana passada eu falei sobre isso. Davam a volta enorme para não passar dentro da cidade. Não dirigiam a palavra, não encostavam, não comiam perto, não comiam junto.